Prezados irmãos, boa noite a todos. Gostaria de agradecer a presença de todos nessa noite chuvosa. Sejam todos bem-vindos a essa casa de acolhimento e oração. Na noite de hoje falaremos sobre o tema da autodesobsessão. Eu vou trazer alguns conceitos desse livro Obsessão e Desobsessão, de Sueli Caldas Schubert. E é um tema bastante interessante, porque ele aborda, dentro das terapêuticas espíritas, dentro dos tratamentos espirituais, um tratamento que pode ser feito por nós mesmos, que deve ser feito por nós mesmos, neste apoio à desobsessão. Nós já falamos em outras oportunidades sobre obsessão, sobre o processo obsessivo, e vamos relembrar durante a noite de hoje também um pouco sobre esse tema. E de antemão, então, para que a gente possa ter uma ideia inicial do que a gente vai falar na noite de hoje, eu trouxe 2 vídeos que vão nos passar algumas ideias que a gente vai explorar durante a nossa conversa. Então, eu vou pedir que atentem para o primeiro vídeo, que é o vídeo da esquerda. São 2 experiências com diapasão. O diapasão é um instrumento que produz onda sonora. Tá? Então, são 2 vídeos que demonstram essa experiência e que tem a ver com o nosso assunto. Então, não sei se o pessoal do fundo está conseguindo enxergar bem, mas no primeiro vídeo, que é o que nós vamos olhar, ele está dizendo: a energia só te afeta se você estiver na mesma frequência. Então, inicialmente, ele aproximou um diapasão que produzia uma onda de 512 Hz. E aquele diapasão que estava próximo, a bolinha ali, ele é de 412 Hz. Então, a vibração, a onda produzida pelo primeiro diapasão não afetou o segundo. Quando ele traz o segundo diapasão, da segunda parte do vídeo, é um diapasão também de 412 Hz. E aí, ele aciona aquele diapasão e a frequência, a onda, faz o outro diapasão vibrar e, por consequência, a bolinha se mover. Então, nós temos que cuidar com a frequência que nós vibramos, com a frequência do nosso pensamento, com as nossas ideias. Porque quando há similitude nessas ideias, quando há semelhança nessa faixa de pensamento, nós vamos ser afetados, para o bem ou para o mal, que é o que o segundo vídeo agora vai falar. Cuidado, tudo que você joga para o universo volta para você. O que aconteceu aqui? Eu bati no primeiro, ele entrou em ressonância, o segundo, eu abafei o primeiro, e a energia que estava aqui voltou para cá, porque é a mesma vibração. Então, você já ouviu aquele ditado que o que vai e volta? Então, se você está vibrando o amor, está emitindo o amor vai entrar em ressonância com o amor. Você vai receber de volta o amor. Agora, se você está emitindo raiva, você está vibrando raiva, a raiva também é uma energia que vai encontrar e entrar em ressonância com a raiva ou situação de raiva. E vai devolver para você também essa vibração, a vibração de raiva. Então, nesse caso, nós temos 2 diapasão ali de mesma frequência. Ele aciona o primeiro, como eles são da mesma frequência, o segundo é acionado também, vibra também. E ele abafou o primeiro. Mas essa energia, ela ressonou lá no segundo. Quando ele destapa o primeiro novamente, o que acontece? Aquele diapasão que tinha ressonado faz o primeiro ressonar novamente.
E aí ele nos fala, se eu estou vibrando amor, se eu emano amor para o universo, isso vai entrar em ressonância e vai voltar de uma forma ou de outra como amor para mim também. Agora, se eu emano raiva, se eu emano rancor, isso vai entrar em ressonância e vai voltar na forma de raiva, de rancor. Então, a primeira ideia que nós temos aqui é que o paciente também é agente da própria cura. E aí, nós entramos, então, no que é a obsessão para a gente entender essa ideia de como eu vou auxiliar no meu tratamento. Falando, obviamente, desta parte espiritual. Mas é óbvio que a parte espiritual ela também vai ter reflexos na parte física. A gente sabe que grande parte das doenças elas começam lá no nosso corpo espiritual e refletem depois no corpo físico. Exatamente por situações em que a gente cria, por determinadas vibrações que a gente cria. Então a gente tem que ter essas ideias e buscar, sempre que a gente não se encontra bem, mudar a nossa faixa vibracional. É claro que isso é difícil em grande parte das situações. E aí a ajuda, o auxílio entra para nos dar aquele primeiro impulso. Mas é o primeiro impulso, ela não vai estar ao nosso lado constantemente. Então, falando de obsessão, nós vamos lá para o Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 28, item 81, que nos diz: é a ação persistente que um espírito mau exerce sobre um indivíduo. Quando a gente vai no dicionário, nós vamos ter que é impertinência, perseguição. Então, o que é a obsessão? Na realidade, a gente tem um espírito que não é adiantado moralmente, que por determinada situação, ele se une, se liga a nós com o intuito de nos prejudicar. Agora, isso só acontece porque, de certa forma, há uma similitude de frequência, uma similitude de ideias. Ah, mas eu sou bom. Tudo bem, tu pode ser uma pessoa boa e grande parte de nós não somos intrinsecamente maus, não somos sempre pessoas más. Mas se nós estamos num planeta de provas e expiações, é porque nós temos coisas a reaver. É porque nós não somos tão bons assim, nós estamos longe da perfeição. Se a gente for olhar a escala dos mundos e for olhar a escala espírita, lá de evolução dos espíritos, nós estamos ainda na ponta de baixo, temos muito a evoluir. Então é natural que a gente tenha erros e que esses erros prejudiquem outras pessoas e por determinadas situações dessa ou de outras encarnações, a gente acaba contraindo dívidas e se afinizando com espíritos que não são tão bons assim. Então isso tudo, a obsessão, ela decorre da nossa imperfeição moral, tanto do obsessor quanto do obsediado. Onde que eu quero chegar? Que não é só o obsessor que tem culpa em tudo isso. E também não é para nós nos martirizarmos e acharmos, eu sou a pior pessoa do mundo porque eu estou mal. Não, nós estamos todos, como eu digo sempre, no mesmo barco. Né? Se estamos encarnados aqui na Terra, estamos todos aí buscando aprender, buscando evoluir. Né? O que deve acontecer e o que a gente tem que ter em mente é que a gente precisa, se estamos sendo obsediados, se não estamos nos sentindo bem, né, sair dessa faixa vibracional, melhorar, elevar nossos pensamentos. E aí é como eu disse, isso às vezes é difícil de se fazer, sozinho, né? Num primeiro momento, pelo menos. E aí entra o centro espírita, né? Entram as terapias espíritas, o passe, a cirurgia espiritual, a água fluidificada, o estudo. Todas essas terapias, elas buscam reequilibrar o nosso corpo espiritual. Buscam nos energizar de uma forma positiva. Agora, também tem que partir de mim a mudança para que esta energia positiva se conserve. Porque não adianta eu vir na casa espírita, tomar o passe e sair na porta destratando a pessoa que veio comigo. Não tem santo que faça milagre. Não tem espírito puro que dê conta de uma energia dessas.
Por quê? Eu vim aqui, me equilibrei por alguns segundos e saio na porta novamente, fazendo a mesma coisa, chamando a mesma energia que eu estava chamando, ressonando raiva, rancor, ressoando raiva, rancor, ódio. E isso aí vai acontecer o quê? Eu vou atrair novamente raiva, rancor, ódio, egoísmo. Então, os processos obsessivos, muitas vezes, eles atingem um grau de complexidade bastante elevado. Nós já vimos lá a fascinação, né? A subjugação, em que o espírito praticamente perde totalmente a consciência dos seus atos. Né? Para isso, além da terapêutica espírita, muitas vezes é preciso a terapêutica humana também, o apoio de médico, de psicólogo, né? Para que a gente consiga sair, né? Melhorar o nosso corpo físico, para daí pensar no corpo espiritual e também ir nos melhorando aos poucos. Agora, eu não posso fazer desta terapêutica o remédio permanente. Não adianta eu achar que eu tomando 100 passes, cada vez que eu cometer um erro, eu venho para a casa espírita tomar um passe. E que isso vai resolver os meus problemas. E a minha reforma íntima? E a minha melhora? E a minha mudança de atitudes? É nisso que nós vamos falar, e é sobre esta ótica que nós temos que olhar todos os tratamentos espirituais. Uma cirurgia espiritual que vai atuar lá no perispírito e vai eliminar do perispírito determinada mancha que pode estar gerando uma doença no corpo físico, ela vai ser eliminada naquela cirurgia espiritual. Só que aí termina a cirurgia espiritual, termina o preparo, e eu volto a cometer os mesmos erros. Eu volto a ter os mesmos vícios. Sejam vícios físicos, como o cigarro, o álcool, a droga, como também os vícios morais, né? O ódio, né? O rancor, a mágoa. Então, o tratamento espírita, para ter um efeito, e a própria terapêutica da casa espírita, que o próprio passe, para que ele tenha um efeito, nós temos que estar de coração aberto. E mais que isso, lá quando falamos da fé, nós falamos de uma fé ativa. E Jesus também curava quando os espíritos, quando as pessoas que iam em busca, tinham fé, tinham vontade de mudar. Tinham a vontade de obter determinada cura, e também de melhorar, porque muitos o seguiam depois daquela cura. Será que nós recebemos o passe e estamos seguindo Jesus? Ou estamos virando as costas para ele depois do passe? Então, quando a gente faz o convite para os estudos, para a própria frequência na casa espírita, é para que toda essa terapêutica ela funcione. E ela nos dê o suporte para que a gente mude a nossa faixa de vibração. O que não pode é eu vir aqui, tomo passe e nunca mais volto. Ou às vezes tem pessoas que vão no atendimento, eles não fazem nem os 3 passes isolados que muitas vezes são recomendados. Ah, mas eu fui na casa espírita e não adiantou. Será que foi o tratamento espiritual que não adiantou, ou será que fui eu que não quis que adiantasse? Então, assim, a casa espírita está de portas abertas para receber os irmãos quando estiverem com dificuldade. Nós temos atendimento toda semana, nós temos a exposição pública toda semana, né? Temos os passes toda semana, e essa é a finalidade da casa espírita, dar esse suporte inicial. Agora, cada um de nós tem que pegar esse conhecimento que é passado nos grupos de estudo, que é passado aqui na exposição pública, e aplicá-los em nossa vida. Não adianta eu vir aqui, né, fechar os ouvidos para o que está sendo falado, né, e achar que vai acontecer algum milagre. Em Gênesis, no capítulo 14, item 46, temos lá que quase sempre a obsessão exprime vingança tomada por um espírito e cuja origem frequentemente se encontra nas relações que o obsediado manteve com o obsessor em precedente existência. Então, o que ele nos fala? Que estas obsessões, elas decorrem muitas vezes
de relações de outras encarnações. E aí entra uma questão. Nós já tivemos várias encarnações, né? E várias existências, né? E aí entra esta questão. Nós vamos seguir mantendo os mesmos padrões que nós mantínhamos anteriormente? Nós vamos seguir odiando os mesmos espíritos e sendo odiados pelos mesmos espíritos? Se alguém não romper essa corrente, nós não vamos evoluir. Então a gente precisa vibrar de uma forma melhor. Precisa nos perdoar e perdoar os espíritos que porventura tenham algum problema com nós. E nos livrar destas amarras obsessivas. Agora, como eu disse, a terapêutica espírita auxilia. Mas isso tem que partir de nós. É o nosso livre-arbítrio. Nós temos o livre-arbítrio justamente como direito de escolha. Agora somos responsáveis pelas escolhas que fizemos. Vamos responder pelas escolhas que fizemos. Então, falando das causas das obsessões, Sueli nos diz: pensamentos e estados emocionais negativos criam zonas mórbidas em nosso campo mental, facultando a inoculação do pensamento alheio, que, virulento, por ser de teor inferior, age em nós como se for uma afecção mental, instalando-se em decorrência o processo obsessivo. Então, o que ela está nos dizendo aqui? Que os nossos pensamentos, as nossas emoções negativas abrem a porta para o obsessor estender lá os seus tentáculos energéticos e se ligar a nós. E aí fazer aquele pensamento aumentar. Né? Como se fosse uma infecção no organismo. Então, na realidade, é isso que acontece. A obsessão, ela ocorre porque nós damos brecha, porque nós estamos na mesma faixa de sintonia, que nem os diapasões lá do início do vídeo. O que eu tenho que fazer? Não me afinizar com esses estados emocionais negativos. Eu tenho que buscar, seja por uma música, seja por uma leitura, seja por uma companhia, elevar esta minha faixa vibracional. Né? E vibrar numa outra faixa em que esse obsessor não consiga me atingir. Esta é a realidade. Retorno, e aqui a mensagem que eu quero deixar não é que nós somos culpados por tudo e que, já falei, as situações que surgem, elas são difíceis. E nós precisamos de apoio, muitas vezes, para sair delas. Apoio, às vezes, que nós não encontramos na nossa família, não encontramos na nossa casa, com as pessoas mais chegadas. E aí, esse apoio ele pode vir da parte física, da parte, por exemplo, do conhecimento físico, como pode vir também da parte do conhecimento espiritual, que é o que a casa espírita tem para oferecer. Agora, eu não posso fazer deste apoio, né, uma constante. Eu tenho que ir buscando, com o apoio que eu estou recebendo, aumentar as minhas capacidades e fazer com que eu saia desse estado vibracional. Então, já falamos um pouco sobre isso. O Centro Espírita é um local de acolhimento. Todas essas terapias que são oferecidas, o passe, a água fluidificada, o próprio atendimento fraterno, né, a evangelização, o estudo, né, as próprias reuniões aqui são um momento em que a espiritualidade está trabalhando. A Daisy comenta muito nas palestras dela sobre isso, e vocês podem ler livros e ver até algumas simulações aí de vídeos que demonstram a espiritualidade. Enquanto estamos aqui ouvindo a palestra, ela está trabalhando. Está trabalhando pelos irmãos desencarnados que chegam a casa e pelos irmãos que estão aqui hoje fisicamente. Então nós já estamos, a partir do momento que entramos às portas da casa, nós estamos sendo atendidos. Agora, como eu disse, não adianta eu entrar aqui xingando alguém, destratando alguém, briguei no trânsito, aí tomei o passe, não, agora eu vou me concentrar aqui, vou tomar o passe, tudo vai melhorar. Aí vira a esquina, eu xingo no trânsito de novo. De nada adiantou o passe, pessoal. Eu segui na mesma escala vibracional que eu estava antes.
Então não existe fórmula milagrosa e nem respostas prontas para cada caso. Um caso que chama muito atenção geralmente a gente vem à casa espírita por necessidade. Essa é a realidade. Principalmente a primeira vez que nos deparamos com a doutrina espírita, normalmente é por dificuldade. E uma das dificuldades é o desencarne de entes queridos, pessoas que nos são chegadas. E aí muitos vêm achando que vão, na primeira vez que vierem a casa, vão obter uma comunicação com esse ente querido. Esse consolo o Espiritismo não tem como nos dar. Na realidade, o que ele nos explica? Ele nos demonstra como funcionam as interações do plano físico e do plano espiritual. Ele nos demonstra as leis que regem essas interações. E a partir disso, eu vou entendendo como funciona, né? Vou aprendendo, vou de repente me desprendendo mais das minhas amarras. E de repente lá, quando eu estou mais tranquilo, num desdobramento num sono, né? Durante um sonho, ou às vezes pela comunicação do médium, vem essa informação que o ente querido está bem. E aí entram outras questões. Nós sabemos que independente da situação, todos nós seremos acolhidos. Tudo a seu tempo, conforme o nosso merecimento. Então aqueles irmãos que desencarnaram, eles vão ser acolhidos. Agora, isso não é no tempo que eu quero. E estas comunicações, elas não são no tempo que eu quero. O que a doutrina tem a nos oferecer? O conhecimento para nós entendermos esse processo e tornar ele um pouco mais harmonioso, um pouco mais fácil. Como eu disse, são momentos difíceis, são situações difíceis, principalmente desencarne de familiares muito próximos. Mas esse conhecimento da doutrina nos passa uma tranquilidade e nos coloca, então, com uma outra visão, fazendo com que eu possa justamente sair daquela faixa vibracional negativa, que não ajuda em nada a mim e não ajuda o desencarnado. Porque ele também de lá está sentindo aquelas vibrações que eu estou. Né? Então, o que eu posso fazer por esse irmão que desencarnou é justamente vibrar, emanar amor, emanar luz. Isso vai fazer com que ele também receba essas vibrações. E aí ele possa, obviamente, dentro do seu merecimento e da sua condição, ser auxiliado. Então a autodesobsessão, pessoal, ela é sinônimo de autoevangelização, de autorreforma, é o ser humano lutando para dominar as más tendências e inclinações. Como eu disse, todos nós que estamos aqui nesse plano temos o que aprender. Estamos ainda numa fase em que cometemos muitos erros e cometeremos no dia a dia, não é? Quem fala aqui na Casa Espírita não é perfeito, não. A gente comete erros com os mais próximos, inclusive. Mas a gente tenta se policiar e tenta verificar o que está fazendo de errado para ir nos modificando. E esse processo de autodesobsessão, ele passa muito por isso. Né? Um processo de liberdade de um obsessor, ele passa muito por isso, por essa reforma íntima. E aí, a gente está falando em autoevangelização, em autorreforma, né? Na tão falada reforma íntima, mas o Centro Espírita, ele nos ajuda. Nós temos a evangelização, temos o estudo. E essa questão também ela é trazida na Bíblia. Então, na passagem de João, capítulo 8, versículo 11, lá quando Jesus faz uma cura a um irmão, e ele fala, vai e não tornes mais a pecar. E aí entra uma questão, não é aquele pecado capital que estamos falando. É aquele pecado que estava causando aquele problema. É aquela insistência em determinada situação que estava causando o problema. Porque não adianta, tu pode ser curado. Se tu seguir com as mesmas atitudes, com o mesmo pecado causador daquele problema, o problema vai voltar. E é isso que estamos falando e é esse o nosso objetivo.
que a gente consiga entender e verificar o que está nos afetando, né? E a terapêutica espírita, ela auxilia nisso. Muitas vezes na conversa ali a gente consegue identificar é determinada situação que me afeta. Então eu tenho que trabalhar essa situação para que eu não vivencie mais ela, que eu vá mudando ela aos poucos. Então o papel da casa espírita é esclarecer, estimular e demonstrar as ferramentas que o espiritismo tem para nos ajudar. Nesse caso, no exemplo anterior que eu citei, de um familiar desencarnado, né, é o conhecimento que a doutrina nos traz dessas interações entre o plano físico e o plano espiritual, nos dando a ideia que a nossa vida vai muito além dessa existência e que no plano espiritual a nossa família ela é muito maior do que a família aqui do plano físico. E já nos encaminhando para o final, então, no livro que estamos abordando, a Sueli cita uma passagem de Ivone Pereira no livro Recordações da Mediunidade. E aí é uma passagem bastante interessante e a mensagem que eu quero deixar para que a gente... o alerta que fica, né? O obsediado, se não procurar renovar-se diariamente, num trabalho perseverante de autodomínio e de autoeducação, progredindo em moral e edificação espiritual, jamais deixará de se sentir obsediado, ainda que seu primitivo obsessor se regenere. Olha só o peso desta colocação. Então não adianta eu vir aqui, receber o tratamento espiritual, tomar o passe, né, seguir fazendo um acompanhamento na casa espírita e não mudar a minha frequência, a minha vibração, não me modificar, não produzir a minha reforma íntima. De repente, aquele irmão que nos obsediava, ele até já encontrou a luz, já se recuperou, mas como eu sigo vibrando na mesma faixa que eu estava lá, que estava causando problema, outros irmãos que também estão naquela faixa vão acabar ocupando o lugar daquele obsessor. Eu vou continuar fazendo ressoar egoísmo, ódio, rancor. Então, quando a gente fala de perdão, não é sobre o outro, é sobre nós mesmos, né? É a nossa libertação de determinadas situações e virar a página e aí seguir para um salto vibracional, aí, vamos dizer assim. É um trabalho difícil, mas como diz aqui, requer perseverança. A casa espírita está aí para nos auxiliar, para nos ajudar, né? Estamos, como eu disse, abertos semanalmente, estamos à disposição dos irmãos que precisarem, que marcaram atendimento, né? Agora, nós precisamos também, enquanto espíritas, do auxílio de cada um para que realmente se efetive essa melhora. Sua renovação moral, portanto, será a principal terapêutica nos casos em que ele possa agir. Então, como eu disse, existem casos em que inicialmente a gente não vai conseguir agir. E o papel da casa espírita é dar esse suporte inicial, esse auxílio inicial. Agora, ele não pode ser permanentemente duradouro. Não pode durar para o resto da vida. E não vai adiantar. Precisa eu querer. Se eu não quero a mudança, né? Não tem, como eu disse, espírito de luz que vá fazer essa mudança, porque isso depende do meu livre-arbítrio. Então, que possamos refletir sobre essas considerações e nos auxiliar nesses processos obsessivos. Porque nós passamos por influências, e às vezes é uma influência pequena, mas é uma influência que nos leva para determinadas situações negativas. E a gente tem que aprender a identificar essas pequenas influências para que elas não se tornem grandes, não se tornem graves, e aí se torne mais difícil de romper essa barreira. Então, a autodesobsessão passa pela nossa vontade, pela nossa perseverança, pela nossa mudança de ideias. Muito obrigado e tenha uma boa noite.
Muito obrigada. Tivemos os ensinamentos que nos foram bem transmitidos pelo nosso irmão Wagner, que possamos meditar sobre o tema e que seja proveitoso para a nossa evolução espiritual. Prece de irradiação. Vamos elevar nosso pensamento a Deus, a Jesus e aos espíritos superiores desta casa, mentalizando nossos irmãos menos favorecidos, que não sabem ou não têm condições de orar, enviando energias de paz, amor, saúde e harmonia a todos aqueles que sofrem, nos asilos, presídios, hospitais, creches, orfanatos e também para os nossos lares, aos nossos inimigos de ontem e de hoje, e a todos os irmãos necessitados. Pedimos também pela fluidificação das águas, para que sejam sorvidas como medicamentos para os nossos males físicos e espirituais. Que assim seja. Prece aos anjos guardiões, espíritos sábios e benevolentes, mensageiros de Deus, cuja missão é assistir aos homens e conduzi-los pelo bom caminho. Amparai-me nas provas desta vida, dai-me a força de sofrê-las sem lamentações. Desviai de mim os maus pensamentos, e fazei que eu não dê acesso a nenhum dos maus espíritos que tentarem induzir-me ao mal. Esclarecei a minha consciência sobre os meus próprios defeitos, e tirai-me dos olhos o véu do orgulho, que poderia impedir-me de percebê-los e de confessá-los a mim mesmo. Vós, sobretudo, meu anjo guardião, que velais mais particularmente por mim, e vós todos, espíritos protetores, que vos interessais por mim, fazei que eu me torne digno da vossa benevolência. Vós conheceis as minhas necessidades, que elas sejam satisfeitas segundo a vontade de Deus. Assim seja. Neste momento, damos por encerrada a primeira parte dos trabalhos da noite de hoje. A seguir, passaremos aos trabalhos de fluidoterapia. Convidamos os irmãos passistas para que se dirijam à sala de passes. E solicitamos aos demais que aguardem em prece silenciosa. Que assim seja.